Queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, no Salmo 131. Salmo 131. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, porque o Teu Espírito que habita em nós nos leva a compreendermos aquilo que é palavra do Senhor. Obrigado, Pai, porque Ele é o Espírito da verdade que conduz a Tua palavra, que é a verdade, ao nosso coração. Assim somos pastoreados, edificados, desafiados, muitas vezes até confrontados e disciplinados pelo Senhor. Mas sempre, Pai, podemos contar com a Tua presença, que jamais desistirá de nós. Muito obrigado, Pai, por essa dádiva. Nós louvamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Você já se deu conta de que nós somos extremamente imediatistas? Se você fizer uma pequena observação dos desejos, do desejo de consumo da nossa geração, é um carro com um torque cada vez mais rápido, para sairmos cada vez mais rápido dos sinais, uma velocidade de internet cada vez maior, uma velocidade no atendimento dos fast foods cada vez maior. Nós queremos coisas cada vez mais rápidas, nós não temos tempo para esperar. Nós não temos tempo a perder. Afinal de contas, como diz o velho ditado, tempo é dinheiro e ninguém quer perder dinheiro. Então, a gente acaba vivendo uma vida extremamente corrida. Mas não só isso, a velocidade das informações. Nós somos ávidos por informações cada vez mais rápidas. Ainda que a gente não consiga nem processar direito, a gente quer estar por dentro de tudo. Nós queremos conhecer, nós queremos saber, nós queremos entender. E nem dá tempo processar uma informação, outra já chegou. E principalmente com todo esse boom das redes sociais, a gente olha para tudo isso, né, e segue páginas disso e daquilo outro, e comentaristas e tudo mais. A velocidade com que as coisas acontecem é muito grande. Antigamente você contava com o telejornal da TV aberta para saber as informações. Hoje em dia, você tem os próprios parlamentares e pessoas que estão fazendo transmissões ao vivo, em loco, naquele local. Não precisa você esperar um telejornal. Você já tem as informações ali, no mesmo momento em que as coisas estão acontecendo. Porém, tudo isso tem gerado em muitos um desafio. Existe um número significativo de pessoas que têm corrido para simplificar a vida. Quanto menos, melhor. Quanto mais descanso, melhor. Quanto mais nós conseguirmos frear as atividades, melhor será para nós. E aí existe uma verdadeira procura e praticamente uma migração de pessoas que estão saindo dos grandes centros e desejando morar na roça, desejando voltar para a vida no campo. E geralmente quando nós vemos essas imagens, nós temos ali pastagens, de repente aqueles rios de água cristalina, cidades sem engarrafamento, sem complicações, riscos de assalto. Você sai, às vezes nem precisa de um carro, você vai de bicicleta para o trabalho, já se livra de IPVA, de seguro, de gasolina cara e tudo mais. Pessoas que simplificam o seu guarda-roupa, pessoas que olham e dizem assim, olha, para que tanta roupa? Eu só preciso ter 3 camisas, 3 calças e por aí vai.
As pessoas estão buscando uma vida cada vez mais simplificada, e é um número, como já falei, significativo de pessoas que estão em busca desse descanso maior. Agora, um dado interessante. As pessoas acham que morar numa cidade do interior também não tem os seus desafios, que de repente comprar um sítio e morar no sítio também não tem os seus desafios. É claro que tem, serão outras demandas, mas elas existirão e estarão lá, assediando o nosso coração para que a gente também se canse. É interessante, irmãos, que tudo isso traz para a gente um fato ou dados bem interessantes. Eu estava dando uma pesquisada essa semana e perceba que o resultado de tudo isso é o cansaço. Basta você conversar com uma pessoa e você perguntar: como é que você está? Geralmente a resposta será: eu estou cansado. Eu estou cansado. Mas espera aí, iniciamos setembro agora, hoje é dia 1º de setembro, ainda tem alguns meses até o final do ano. Deixa para estar cansado assim lá para dezembro. Não, eu estou muito cansado. É o que geralmente as pessoas dizem. Essa quantidade de informação não processada, as expectativas que nós temos, o trânsito da nossa cidade, a velocidade com que as coisas acontecem, tudo isso, ao invés de alguns desses aspectos serem facilitadores, são promotores do cansaço, são promotores do estresse. Para os irmãos terem uma ideia, o Japão lidera o ranking dos países com mais casos de burnout. E adivinha quem está em segundo lugar? O Brasil. 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com síndrome de burnout. O impacto no produto interno bruto do Brasil é de 4%, de empresas que perdem os seus funcionários por causa de esgotamento. Segundo a OMS, quando pensamos aí em ansiedade, o Brasil é o primeiro lugar nos países no ranking de ansiedade. São cerca de 18 milhões de brasileiros, aproximadamente 9,3% da população brasileira, sofrendo com crises de ansiedade. No quesito depressão, nós estamos em 3º lugar. Dessa vez a gente não ganhou. Se ficamos em 2º no pódio, ficamos em 1º no outro pódio, nesse nós estamos em 3º. Ganhamos a medalha de bronze. Mas, irmãos, o número é alarmante. 18,4% da população brasileira sofre com depressão. Isso casos que são contabilizados. Pense naquelas pessoas que estão sofrendo e nem sabem por que estão sofrendo e que não são acompanhadas e que não são tratadas. Certamente, os números serão bem maiores. Por que é que tudo isso acontece? Veja, o coração humano ele se tornou inquieto, não é resultado apenas dessa inquietude dos nossos tempos. Desde Gênesis 3, nós nos tornamos extremamente inquietos. Sabe por quê? O homem e a mulher acreditaram na mentira de que poderiam se tornar deuses, de que poderiam fazer da sua vida o que quisessem, do que poderiam gerir a sua própria vida e interpretar, por meio dos seus próprios olhos, toda a realidade. O que é que isso trouxe para o homem? À medida que os gigantes aparecem, à medida que os gigantes eles se apresentam, os exércitos tremem de medo, as pessoas não sabem como lidar, nós não sabemos como reagir, nós ficamos apavorados diante das notícias, diante dos tsunamis, diante dos furacões, diante da fome, diante das ameaças de guerra, diante de planos econômicos. Ficamos com o coração do tamanho de uma poeirinha quando nós pensamos em filhos, por exemplo. Afinal de contas, ter filhos e criar filhos nos nossos dias é algo extremamente complexo, é algo extremamente complicado. Afinal, nós vemos tantas ideologias. Em que escola o meu filho vai estudar? E quando chegar no período da universidade, será que ele vai ser assediado por ideologias numa universidade? Como é que o coração dele vai reagir diante de tudo isso? E plano de saúde? Plano de saúde não é nada barato. Plano de saúde é extremamente caro. E aí, para pagar toda essa conta, eu preciso o quê? Trabalhar cada vez mais. E os nossos olhos são seduzidos e nós queremos contas cada vez maiores. Afinal de contas, antigamente ninguém sabia o que era viajar. Meus avós nunca saíram do interior onde moravam.
Meus pais viajaram muito pouco, mas eu sou da época extremamente conectada, que vê cenários europeus, que vê a aurora boreal, que vê os parques maravilhosos dos Estados Unidos e diz assim, poxa, um dia eu quero estar lá. Que olha para a Rota 66 e se imagina ali numa Harley Davidson com uma cabeleira enorme, ainda que seja uma peruca, com o vento lá voando e você lá naquela moto, na Rota 66. Imagina, sonhos possíveis, para a maioria de nós serão impossíveis, mas nós desejaremos essas coisas. A gente vai querer tudo isso. A gente vai olhar o último lançamento daquele último smartphone e a gente vai desejar aquilo. A gente vai olhar escolas que entram no mercado com propostas maravilhosas, mas o custo da mensalidade é alto. A gente vai olhar aquele apartamento, talvez de frente para o mar, ou para o Parque da Jaqueira, ou num local bem tranquilo, onde a gente esteja livre de muito trânsito, né, o que é quase impossível na nossa cidade, mas pelo menos que tenha umas árvores, onde alguns passarinhos cantem naquelas árvores. Só que tudo isso custa muito caro. E aí a gente entra nessa roda viva do querer e não poder. E para poder, eu tenho que me garantir. Eu tenho que fazer por onde. E aí qual o resultado de tudo isso? Cansaço. Mas não pense que os pastores estão longe disso. Existe um outro assédio nesse grupo, nessa classe chamada classe pastoral. Não pense que pastores são mais espirituais do que você e do que eu. Não são. Existe a chamada síndrome messiânica no coração dos pastores. Nós vemos um divórcio batendo à porta de algum casal, amigo, irmãos da igreja, e a gente quer socorrer aquela família. A gente quer meio que ser até o Espírito Santo, tentando de alguma maneira abrir a mente daquele casal e fazer com que se perdoem, e fazer com que eles reatem os laços, que mude toda aquela situação. Nós pensamos nos filhos, nós pensamos em como vai ser, nós pensamos em tudo isso e nós queremos dar um jeito para que aquele mal maior não aconteça. Quando adolescentes muitas vezes procuram pastores, trazem as suas demandas, as suas crises. Quando jovens estão chegando numa certa idade, olha, pastor, eu estou triste. Por quê? Não, porque o tempo está passando, não aparece nenhum varão galileu maravilhoso, perfumado, que me entenda. Ou então aquela varoa parece que existe em qualquer lugar, menos no meu radar dentro da igreja, e o tempo está passando, e eu não consegui aquele emprego que eu pensava conseguir, e eu não consegui ainda aquele carro, aquele apartamento, como é que eu vou casar? Não tem ninguém, não tem condições também. Meus irmãos, são tantas crises, são tantos desejos, são tantas vontades, e a gente, enquanto pastor, a gente quer tentar dar um jeito nessas coisas, apaziguar o coração das ovelhas, mas ao mesmo tempo o nosso coração também está inquieto, brigas dentro de ministério, competições para ver quem é que vai se assentar à direita ou à esquerda do pastor Luciano. As pessoas estão competindo com isso. Elas estão pensando assim, poxa, por que não me chamaram ainda para cantar no grupo de louvor? Eu tenho esse dom, e de repente quando faz o teste, o dom é para trabalhar em outro lugar e não no louvor. As pessoas ficam tristes. E a gente tenta de alguma forma dizer assim, olha, não fique triste, olhe para Jesus, mas nós mesmos muitas vezes não estamos olhando. Temos essa síndrome do Messias, de querer salvar as pessoas. Mas não só isso, as próprias cobranças. Veja, antigamente você não assistia outras pregações, principalmente os mais velhos, a não ser a pregação do pastor da sua igreja. E hoje você tem pregadores maravilhosos na internet. Você tem Jonas Madureira, você tem pastor Claudio Henrique, você tem Emílio Garófalo, você tem vários outros aí que estão pregando, homens de Deus. E aí os pobres mortais pregadores ficam olhando para tudo isso e ouvindo sempre dos irmãos. Você viu aquela pregação de fulano de tal? E você diz assim, a minha ele não ouviu? Eu achei que ele fosse comentar alguma coisa. E vem esse sentimento de comparação constante. Ministérios que crescem, outros ministérios que diminuem e às vezes até somem. Programas que muitas vezes começam e de repente não terminam dentro da igreja, e aí muitas vezes o conselho olha para você e diz assim, eu não sei bem onde esse rapaz quer chegar. E nem esse rapaz sabe onde quer chegar.
É como se o tempo todo o coração estivesse em polvorosa, dizendo assim: depende de mim, depende de mim. E no final das contas, irmãos, o que sobra é o cansaço. O Ministério CEPAL, ele fez um levantamento sobre pastores que enfrentam esgotamento, pastores que estão com depressão, com crise de ansiedade. E, meus irmãos, o número cada vez maior. Tenho conversado com amigos que estão enfrentando a chamada noite escura da alma. Pessoas que estão esgotadas, que não têm mais o brilho nos olhos, que estão cansadas, que estão querendo ficar em casa, que não tem mais aquele sonho, aquele desejo, e muitas vezes roda com o tanque vazio, mas precisa rodar. Essa é a nossa realidade, irmãos. E esse é um engano muito grande que nós ainda insistimos em acreditar. O engano de que nós somos Deus. O engano de que nós podemos. E isso reflete uma idolatria muito grande do nosso próprio coração. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele diz que nós não devemos pensar nem além, nem aquém daquilo que somos. E parece que a palavra de Deus, ela traz para a gente esse equilíbrio entre essas coisas. Ela diz de fato quem nós somos, porque ela revela o próprio Deus, o verdadeiro e único Deus. E nos chama a não vivermos uma vida quebrando os mandamentos da palavra do Senhor, construindo ídolos de nós mesmos. Olha quantos diplomas existem na minha parede, olha quantos livros eu já escrevi, olha só o carro que eu tenho, olha só o apartamento que eu tenho, olhem só as viagens que eu faço. Não, meus irmãos, a Bíblia nos chama a sermos e a vivermos de acordo com essa nova identidade que foi conquistada por Cristo na cruz. É Cristo quem afirma quem nós somos. É o próprio Senhor que afirma quem nós somos, não somos nós. Ao olharmos para o Salmo 131, nós encontramos aqui Davi. E é interessante, irmãos, porque esse é um cântico que se tornou, escrito por Davi, um cântico de romagem. E cânticos de romagem, como nós bem sabemos, eram cantados pelo povo de Deus à medida que, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, eles subiam para Jerusalém, para algumas das celebrações principais do povo de Israel. Eles cantavam esses salmos à medida que eles peregrinavam para o templo. E é interessante que cantando, recitando esses salmos, eles pregavam para o próprio coração, mas eles também pregavam para aqueles desavisados que estavam ali simplesmente seguindo a multidão, que o coração já havia esfriado há muito tempo, que não havia mais paixão, mais amor, mais zelo pelas coisas do Senhor, que simplesmente batiam o seu ponto, o seu cartão dia após dia nas suas devocionais, porém o coração não aquecia mais com a palavra do Senhor. E eu creio que esse salmo ele se torna um cântico de romagem, porque assim como era para os crentes do Antigo Testamento, serve para nós nos nossos dias para realinhar o nosso coração. Então o tema dessa pregação nessa noite, assim como o chamado do Senhor para nós é descanse, descanse. Eu ainda pensei em colocar um outro tema que tem como base que um amigo muito querido, que não já está mais aqui entre nós, falava, que era refrigera. Mas descanse, descanse. E eu quero dividir esse salmo, são 3 versículos, em 3 partes. Na primeira parte, eu quero enxergar como Davi tratou o seu próprio coração e como ele ensina a refrearmos o nosso coração, a pôr o nosso coração no lugar certo. Olhe para o versículo 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Lembre que na palavra de Deus o coração é a estrutura, ou é a parte mais radical de todo homem. É a parte central do homem. Provérbios 4:23, Salomão sabiamente diz que sobre tudo que nós devemos guardar, somos chamados a guardar o nosso coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Em Marcos, no capítulo 7, Jesus, quando confrontado ali pelos fariseus,
porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, o Senhor Jesus traz essa verdade sobre o que é o coração do homem. E ele diz então que não é o que vem de fora que contamina o homem, mas é o que está dentro, no coração. Porque os adultérios, a avareza, a inveja, a cobiça, o dolo, os assassinatos, essas coisas fluem do coração. E é exatamente isso que contamina o homem, é aquilo que está dentro. Veja, então o coração como sendo essa parte mais fundamental, Davi faz a afirmação de que o seu coração não é soberbo. E de fato, irmãos, a soberba do mundo não procede do Pai. Na sua primeira carta, o apóstolo João deixa isso muito bem claro, que a vaidade dos olhos ou a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não procedem do Pai. E se fizermos uma ligação com o que João fala na sua primeira carta, com o que aconteceu em Gênesis capítulo 3 com a mulher, nós perceberemos que é o mesmo modo de operação. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, a boa ou agradável ao paladar, concupiscência da carne e desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Que entendimento é esse? É o entendimento de que eu posso ser Deus. É o entendimento de que eu posso discernir os meus próprios caminhos. É o entendimento de que eu posso gerir a minha própria vida. É o entendimento de que ela é minha e eu faço dela o que eu quiser. Que ninguém deve se meter nas minhas escolhas. Que ninguém deve falar ou dar um pitaco, a não ser aquilo que eu queira. A não ser aquilo que aponte, que venha convergir com os meus desejos, com os meus apetites, com as minhas vontades. Mas se diverge disso, por favor, fique na sua. Não se meta na minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Essa arrogância, essa soberba toma conta do coração do homem. E essa insubmissão ao Senhor e insubmissão à palavra do Senhor leva os olhos a se colocarem numa posição de altivez. Você já viu pessoas de olhar altivo? Aquelas pessoas que parece que tem, como alguns dizem, né, o rei na barriga. Você passa junto da pessoa, a pessoa olha você de cima para baixo. Porque, irmãos, os olhos refletem a realidade de um coração soberbo, de um coração arrogante, de um coração prepotente, que se vangloria nas suas pretensões jactanciosas, que olha para a sua vida e tenta determinar o seu próprio caminho. Então, se eu vejo a minha vida assim, o objeto maior de adoração sou eu, e eu vejo todos os outros, então, como sendo menores que eu. Olhos altivos são olhos arrogantes. É um olhar de alguém que olha para a vida e olha para as pessoas e para o próprio Deus de cima para baixo. E não pense que isso está apenas fora da igreja. Isso também muitas vezes está dentro da igreja. Não só nas seitas, não só em comunidades neopentecostais, mas onde as pessoas ordenam, determinam e tentam colocar Deus numa posição subserviente, mas muitas vezes dentro das igrejas tradicionais também. Quando nós não nos submetemos a uma disciplina, quando nós não nos submetemos a uma exortação, a alguém que chega para nos dar um conselho, a alguém que chama a nossa atenção, aquilo que de repente não sai da maneira como eu quero. Olha, porque tem menino chorando demais na igreja. Olha, porque tem pessoas fazendo isso ou aquilo. Olha, porque fulano passou por mim e não deu um bom dia. Ora, quem somos nós na fila do pão, irmãos? No entanto, nós olhamos para as situações e para as pessoas e nem tentamos entendê-las. Nem tentamos entender o contexto, não somos humildes para chegar e perguntar a alguém se está tudo bem. Nós já olhamos de cima para baixo, porque nós nos vemos assim. Nós olhamos para a vida e para todas as coisas de cima para baixo. Só que Davi, ele tratou o seu coração diante de Deus, e ele faz essa afirmação aqui: Senhor, não é soberbo o meu coração. O resultado disso é que o olhar não se torna altivo. Eu passo a considerar o outro como sendo superior a mim mesmo. Eu passo a buscar muito mais uma vida de entrega e de serviço do que uma vida de merecimento e de tentativa de glória do próprio nome. Eu passo a servir. Eu passo a me entregar pelo próximo. Eu passo a observar o exemplo do Senhor Jesus e a viver como o Senhor Jesus viveu. E é isso que Paulo trata, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2.
Ninguém tenha propriamente o que é seu. Cuidado com os partidarismos, com isso, com aquilo outro. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em figuras, ou sendo reconhecido em figura humana, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós pensamos a vida como alguém que chegou lá, enquanto que o Senhor Jesus, ele diz assim, quer ser o maior, seja aquele que serve. Quer ser o maior, seja aquele que serve. Perceba como a matemática do reino é completamente diferente da matemática desse mundo. Davi olha para o seu próprio coração e diante de Deus ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Como resultado disso, irmãos, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Nós estamos falando de um homem aqui que se tornou rei em Israel. E é certo, irmãos, que na vida de Davi existiram atropelos graves. Momentos em que talvez Davi tenha vacilado exatamente nisso que ele escreveu. Quando, por exemplo, ele soube que Batseba era uma mulher casada, mesmo assim ele a buscou e tomou para si. Quando ele soube da fidelidade do seu marido, que não descia para ter relações com a sua esposa, ele usou da sua soberba real e enviou, por mão do próprio Urias, a sua sentença de morte para o campo de batalha. E esse é o nosso coração, irmãos. Nós não somos diferentes de Davi. Muitas vezes agiremos com soberba. Muitas vezes o nosso coração será tomado por suas arrogantes pretensões. Pensaremos que somos os salvadores, os redentores. Pensaremos que, de alguma maneira, guardaremos os nossos filhos tão bem guardados e libertos de qualquer ameaça escolar ou de qualquer ameaça com algumas crianças no prédio brincando, e eles serão exatamente aquilo que intencionamos. E no final das contas, irmãos, nós não conseguimos nada. É certo que nós temos responsabilidade. É certo que a palavra de Deus instrui o nosso coração e nós somos chamados à obediência, mas há uma linha muito tênue entre obedecer, crer, esperar e depender, de simplesmente obedecer e no final olhar assim, eu mereço, afinal de contas eu fiz todas as coisas como reza a cartilha. Davi não andava à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para ele mesmo. E esse é um caminho, irmãos, onde nós colocamos limites no nosso coração e nas nossas vontades. Um coração que é humilde, ele tem olhos que olham da maneira correta. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre os olhos. Ele disse, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Porém, se os nossos olhos forem maus, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. E, meus irmãos, essa é a realidade. Um coração humilde, ele tem um olhar na medida certa, na medida da palavra de Deus. Um coração humilde não andará à procura de grandes coisas, de exaltação, de coisas maravilhosas demais para ele mesmo, porque ele está contente no Senhor. Ele está satisfeito no Senhor. Ele não precisa de falsas luzes que tentam preencher, porque ele tem a verdadeira luz diante de si. Ele corre a carreira da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus. Ele sabe que, se o Senhor Jesus sofreu, quem é ele para buscar não sofrer, para buscar glória própria? Veja, Jesus não se autoglorificou. Jesus disse, eu não vim buscar a minha própria glória, mas a glória do Pai. E seguindo lá o pensamento de Paulo em Filipenses 2, a partir do versículo 5,
O resultado da humilhação de Cristo foi que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Veja, irmãos, não é que nós andemos agora dizendo assim, agora eu entendi. Porque tem muito crente que pensa assim, agora eu entendi. Eu vou me humilhar para que depois eu seja exaltado. Eu vou ser tapete para que daqui a pouco eu seja uma linda cortina na sala. Não é isso, irmãos. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Quantos servos de Deus morreram humilhados? Basta você olhar, por exemplo, para a vida do próprio Senhor Jesus. Olha para a vida do apóstolo Paulo, abandonado pelos seus. Mas ele tinha uma convicção em seu coração. E essa é a exaltação do Senhor. Paulo diz assim, já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É esse contentamento, irmãos, é essa satisfação no Senhor. É essa entrega ao Senhor. É essa dependência do Senhor. É essa vida que sabe onde está, sabe o que tem que fazer, mas não cruza a linha de pensar de que a sua própria vida, assim como a vida dos outros, assim como a existência do mundo, depende de si. É crer no Senhor, crer na sua soberania, crer no seu eterno poder, na sua onipotência, na sua onisciência e descansar. É lidar com as notícias do mundo, sabendo que antes o coração foi apaziguado com as notícias do céu. É interpretar a vida por meio da Escritura e não permitir que este século interprete as Escrituras para nós. É viver na dependência de Deus. Mas em segundo lugar, o versículo 2, o salmista nos diz, pelo contrário, veja, se ele não tem um coração soberbo, se ele não anda à procura dessas grandes coisas ou coisas maravilhosas demais, o que então ele fez? Ele fez calar e sossegar a sua alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, e não tinha imagem melhor para ele usar aqui. Os bebês, eles não sabem se comunicar como nós nos comunicamos, por mais que nós pais quiséssemos. Você não sabe por que ele está chorando, mas ele está chorando. E quando é fome, esse choro se torna cada vez mais grave. Se esguela. Às vezes eu fico pensando assim, eu estou com uma pequena crise de garganta, e eu fico pensando, rapaz, às vezes o menino está doente, mas ele tem uma garganta, quem me dera ter uma garganta assim. Ele abre aquele berreiro ali, aquele choro alto, estridente, que faz as janelas da casa tremerem. Ele está com fome. Mas não é só o choro. Você já viu as perninhas e os bracinhos como ficam? Agitados. Tem uma expressão que o pessoal às vezes usa, né? Parecendo siri na lata. Se debatendo para todo lado. As pernas se movem, os braços se movem, os gritos estão ecoando pela casa e acende aquela luz no coração da mãe. Meu filho está com fome. E é interessante demais, e eu imagino Davi pensando nessa figura aqui, que deveria ser algo tão comum, a mãe tomar os seus filhos e amamentá-lo. E é interessante que essa criança que estava desmamada, inquieta, com a pele já toda vermelhona de tanto chorar, de tanto gritar, os braços lá, as perninhas se mexendo, agora ela se aquieta. E na maioria dos momentos, sabe o que é que acontece depois que ela termina de mamar? Ela dorme. Ela sossega. Às vezes ela solta o peito da mãe já cochilando. E tem aquele sono de bebê. Você já viu a expressão, né? Fulano de tal está dormindo como um bebê.
aquela criancinha se aquietou nos braços da sua mãe. E é interessante, irmãos, que é exatamente essa imagem que Davi usa para dizer como essa criança é a minha alma para comigo. Veja, irmãos, as notícias não pararam de chegar para Davi. Os alertas do WhatsApp, do Instagram de Davi. Davi passava e nem precisava, quando Davi não queria olhar notícias nenhuma, ele não precisava. Os próprios irmãos da igreja chegavam com as notícias para Davi. Davi, você soube da última? Aí Davi, não, qual foi? Teve aquela decisão de ontem, já mudaram e agora a decisão foi essa. Aí Davi, meu Deus do céu, eu nem abri Instagram para não ver isso, e chega a pessoa e me diz essa notícia. Mas veja, as circunstâncias não mudaram. Sabe o que mudou, irmãos? O coração. Não é mudar para um sítio. Tá, é meu sonho, né? Eu penso na minha aposentadoria, de repente ter um sítio e ser vizinho de Mano, né? Porque a voz de Mano é bonita, né? Imagina ali, vamos fazer umas modas de viola em roda da fogueira, Mano lá cantando e você naquele deleite, quase igual a harpa de Davi. Mas pensa o seguinte, não é simplesmente uma mudança de geografia. Não é simplesmente uma mudança no seu status. Olha aí, eu era solteiro, agora sou casado. Eu não tinha filhos, agora tenho filhos. Eu não tinha carro e agora tenho um carro. Tenho 2, tenho 3, tenho um apartamentão. Olha só como as coisas... O trânsito de Recife mudou. Chegou um engenheiro de trânsito aí na prefeitura e deu jeito no trânsito de Recife. Nossa segurança agora está de vento em popa. A gente anda pela rua com aliança, com relógio no braço, com celular conversando e ninguém é mais assaltado. Irmãos, não são as circunstâncias que mudam, mas é o coração que muda. Mas é a maneira como a gente lida e enxerga e lida com as situações. É a forma como o meu coração interpreta agora as realidades do tempo presente, porque essa interpretação não depende mais dos meus olhos, afinal de contas, o meu coração não é soberbo, os meus olhos agora são humildes também e são dependentes de Deus. É o Senhor quem diz o que é que aquela realidade significa, irmãos. A realidade que o Senhor coloca na sua palavra é que os dias são maus. É que as coisas são difíceis. É que os homens são amantes de si mesmos. Eles são arrogantes, eles são prepotentes, eles planejam o mal, eles planejam cada vez mais impostos para mim e para você. Nós somos roubados, não só naquilo que nós pagamos como tributo, mas também quando andamos pelas ruas, nós corremos o risco de ser assaltados. Nós enfrentamos péssimas estradas, nós temos um péssimo trânsito. Veja, todas essas coisas são realidades que tendem até mesmo a piorar. No entanto, irmãos, o nosso coração aprende a descansar no Senhor, porque aquilo que nós cremos finalmente desceu para o nosso coração. E nós passamos a nos humilhar diante de Deus, dizendo assim: Senhor, não só me ensine a viver, mas me ensine a crer no Senhor e a descansar cada vez mais no Senhor. Jesus foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. O que Jesus tinha para lutar, ele lutou com o Pai em oração. E se satisfez na vontade do Pai. E foi como uma ovelha muda. As nossas redes sociais, irmãos, são o berro do neném desmamado que não para de gritar. As nossas conversas nos corredores, elas são exatamente o berro do neném desmamado, agitado, que não consegue descansar. Nós dizemos crer na soberania de Deus. Nós dizemos crer na justiça de Deus. Nós dizemos crer na onipresença de Deus. E o nosso coração parece que não entende nada disso. Veja, irmãos, as circunstâncias não vão mudar. As coisas tendem a serem cada vez piores.
O apóstolo Pedro fala de uma pátria celestial na qual habita justiça. Mas, ainda que para nós essa justiça se inicie aqui, e nós sejamos ou devamos ser promotores dessa justiça, ela só será plenamente experimentada no novo céu e na nova terra. Até lá, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, um campo minado. Mas o nosso coração precisa se aquietar. Porque ainda há muita estrada pela frente. Há filhos para serem criados, há casamentos para serem feitos, há trabalho para ser executado, há trânsito para ser enfrentado. Existe muita coisa, irmãos. Quando o povo de Deus foi cativo para a Babilônia, a palavra do Senhor para eles foi: casem-se, tenham filhos, vivam, porque a tendência à paralisação é muito grande. Ao medo, ao cansaço, à ansiedade, à depressão nos paralisarem e nós ficarmos completamente estagnados diante dos gigantes. Lembra do povo de Israel diante de Golias? Davi, quando se apresenta, ele olha para aquele gigante e diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi sabe quem é o Senhor. Davi sabe que o povo que tem um pacto com o Senhor é o povo que está paralisado. E Davi sabe que aqueles filisteus, eles são incircuncisos. E ele vai para a batalha, não no nome dele, não com um exército cercando e garantindo ele. Ele vai em nome do Senhor. E o coração dele confia. Ele não fica paralisado, ele vai. Ainda que em meio às circunstâncias mais adversas, ele pega a pedra, ele gira a sua funda, e aquela pedra é cravada na cabeça do gigante e ele cai por terra. E em último lugar, irmãos, há um chamado para mim e para você. O versículo 3 nos diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ah, como é difícil esperar. Ah, como é difícil olhar para o relógio e ver que o tempo não para. Ah, como é difícil olhar e perceber que os cabelos estão ficando brancos. E muitos até perdendo os próprios cabelos. Como é difícil olhar e dizer assim: o quanto eu já trabalhei e o que eu construí. É difícil olhar e dizer assim: meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, como aqueles filmes do passado em que as crianças corriam nas ruas e brincavam sem perigo. Esperar por um filho que de repente está demorando a chegar. E saiu sem o celular para que a gente o localizasse. E ficar pensando assim: o que é que aconteceu com ele? Espera é difícil. Esperar é extremamente difícil. A prova é o imediatismo que eu falei no início desse sermão. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos cada vez mais velocidade, mais força, mais arrancada. Nós queremos mais notícias que cheguem e alimentem a minha mente. E de cada vez mais rápidas essas notícias, eu não posso perder nada. Eu preciso começar um namoro hoje e já dizer ontem que eu amava essa pessoa, sem nem saber o que é amor. Eu não quero esperar até ter um plano para apresentar para o pai da moça. Eu já quero namorar agora. Eu não quero esperar até o casamento. Eu quero ter relações agora. O tempo, irmãos, e a pressa toma o nosso coração. E veja, nenhum desses exemplos que eu estou citando são de aspectos que eu ouço de fora da igreja. Aí o mundo não espera nada mesmo. Mas é interessante, irmãos, como todos esses exemplos dizem respeito a nós enquanto crentes. Tem um amigo meu que durante mais de 10 anos ele foi missionário numa tribo indígena
no alto do Rio Negro. E durante todo o tempo que ele passou lá, não houve uma conversão. E eu fico pensando nas cobranças do coração dele. A própria agência missionária deveria olhar para ele e dizer assim, olha, quem sabe em outro local, né? Eu até acredito em você, mas no seu ministério, vamos lá, né? Não tem dado resultados nenhum. E a espera é algo que traz essa frustração. Nós já esperamos tanto para termos um filho e nada. Não chega. E aí, enquanto muitos se desesperam, outros, poucos talvez, resolvem descansar e esperar. Foi a pressa que levou Abraão e Sara a tentarem de alguma maneira dar um jeitinho. Eles não esperaram a vontade do Senhor. Isaque foi prometido para ser filho de Abraão e Sara. Mas eles não quiseram esperar. E a pressa fez com que Ismael viesse. Da mesma forma, Rebeca não quis esperar. Deus já havia dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Mas ela não quis esperar, ela quis dar o jeitinho dela. E criou-se uma briga terrível entre dois irmãos, por falta de dependência de Deus. Não precisava do jeitinho dela. O maior serviria ao mais novo, porque Deus já havia amado a um e odiado ao outro. Irmãos, esperar é extremamente difícil. Esperar nos leva ao limite do nosso ânimo. Porque o tempo está passando, o relógio está andando. E a gente não quer esperar. Mas o chamado de Deus é: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo o sempre. A espera, irmãos, no Senhor é um ato de fé. Há uma música que diz que esperar é caminhar. Enquanto muitos pensam que esperar é estar parado, estagnado, quando você espera no Senhor, você está caminhando. Você está caminhando por fé. Não por aquilo que você pode, ou acha que pode, mas na confiança de que o Senhor pode. Na confiança de que Ele pode agir. De que Ele pode abrir a madre. De que Ele pode abrir uma porta de emprego. De que Ele pode fazer com que um caso que esteja às portas de um divórcio seja transformado. Daquele filho que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, enquanto seus pais se ajoelham e oram e clamam ao Senhor por este filho, e os anos se passam e parece que não vem resposta. Deus, Ele sabe o tempo. Esse final de semana ouvimos aqui o testemunho do pastor Cláudio sobre um irmão de Gena, desviado há anos do Evangelho. E o Senhor promoveu o cenário perfeito e o tempo certo para que o retorno dele acontecesse. Irmão, o desespero, irmãos, revela essa inquietude do coração em não confiar no Senhor. O chamado para mim e para você é: espera, espera, espera. Cada uma das nossas lágrimas são guardadas pelo próprio Senhor em taças. O Senhor sabe aquilo que se passa entre você e o seu travesseiro todos os dias. O Senhor sabe daquilo que aperta o nosso coração. O Senhor sabe daquilo que nos faz cansar. E o chamado dele é: lance sobre mim toda a sua ansiedade, todo o seu cansaço, porque eu tenho cuidado de vocês. Somos chamados a descansar, irmãos, porque Jesus entrou no descanso de Deus.
Jesus entrou no descanso. A cada domingo que nós adentramos essas portas, a cada dia do Senhor, irmãos, que nós paramos as nossas atividades, por um ato de fé, nós estamos dizendo ao Senhor e aos nossos irmãos: eu estou descansando no Senhor. Antevendo aquele descanso que nós teremos para todos sempre diante da sua presença. O dia do Senhor, irmãos, é um dia de fé. Se nós não guardarmos o dia do Senhor, o nosso coração, ele se inquietará todos os outros dias da semana. Porque esse dia aponta para o descanso maior. Que se nós ansiarmos de fato, por domingo após domingo, descansarmos no Senhor, o nosso coração está revelando o quanto ele anseia por aquele descanso final. Jesus entrou no descanso. Nós temos a porta aberta para o descanso. Ainda que imersos a todo o tumulto dos nossos dias, a toda a barulheira dos nossos dias, nós podemos descansar, esperar no Senhor.